O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja, percebam a ênfase que ele dá à inveja. Ele diz: a inveja é a podridão dos ossos. Isso é cruel quando ele usa esse tipo de linguagem para falar desse pecado. A inveja é a podridão dos ossos, isto é, não aparece aqui, esteticamente eu estou normal. Embora seja um invejoso, você não me vê como tal. Mas por dentro tem uma tragédia acontecendo. O segundo texto, eu peço para você adiantar a Bíblia lá para o Novo Testamento, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Olha que texto, irmãos. O contexto é que o apóstolo Paulo falava sobre fruto do Espírito e as obras da carne. Esse era o contexto. E para concluir este contexto, Paulo vai usar esses dois versos que eu quero ler para você. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uma coisa é viver, outra coisa é andar. Uma coisa é eu ter o Espírito, outra coisa é eu fazer o que o Espírito quer que eu faça. Pois é. Aí ele vai dizer no verso 26, olha só. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, eu separei esses dois versos, irmãos, mas foi difícil eu escolher quais versos eu traria. Porque você que conhece a Bíblia sabe que nós temos N versículos, um número vasto de versículos que tratam deste assunto. E eu entendo por quê. Porque você tem algo que é fácil de eu e de você ter, é inveja, não é verdade? Se você fizer uma análise íntima, sincera, você vai chegar a essa conclusão de que, vez ou outra, você se pega invejando. Pelo menos esse é o meu caso. Imagino que você não seja tão diferente de mim. Inveja vem de uma palavra grega, mas eu queria chamar a sua atenção para uma palavra latina. No latim, inveja é invidia, que exatamente, vocês já devem ter escutado isso aqui na sociedade, que é olho gordo. Fulano tem um olho gordo. Já ouviram alguém dizer alguma coisa nesse sentido? Exatamente por causa dessa palavra. Invídia no latim significa sim, olho gordo, significa olhar torto. Eu olho para você, mas o meu olhar para você é tortuoso, não é correto. Pois é. Tem diferença, irmãos, entre inveja e cobiça? Creio que tem. Inveja e cobiça, tem diferença? Tem. Cobiça é, eu quero ter o que é seu. Você lembra lá do Antigo Testamento, Êxodo 20? Quando foi falar, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, isto é, não é minha, é sua, mas eu quero ter para mim. Então, cobiça é, você tem isto, eu quero ter para mim. E o que é inveja? Inveja é, eu não quero que você tenha. Cobiça é, eu quero o que você tem. Inveja, eu me entristeço com o fato de você ter, e eu não. Isto é cruel. Por quê? Quando a gente olha para o significado de inveja, pode ser também, olha, um sentimento de desgosto ou pesar pelo bem do outro. Você vê o outro avançando, mas você não. Sentimento de desgosto. Por que ele avança e eu não avanço? Segundo, um desejo violento de possuir o que o outro possui e se entristecer por ele ter possuído. Então, o invejoso,
ele não exatamente quer o que você tem, ele quer que você não tenha o que você tem. O invejoso, você comprou um carro, ele não quer o seu carro, mas ele queria que você não tivesse esse carro. Por que ele não queria que você tivesse esse carro? Porque ele não tem esse carro. O invejoso olha para você e você tem uma casa, e ele não tem casa, ele fica triste por você ter tido a casa, que ele não tem. Pecado cruel, né? Você lembra, eu vou trazer 3 histórias para te lembrar sobre esse drama da inveja. A primeira é de Saul. Você lembra que depois que Davi venceu Golias, Davi ouviu as mulheres cantando uma música? Vocês lembram desse texto? O Saul ouviu as mulheres cantando uma música a Davi. A música era assim: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Diz a Bíblia que quando Saul ouviu as mulheres cantando aquela canção que exaltava Davi, olha o que a Bíblia falou. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. A partir daí, Saul virou um perseguidor de Davi. Tudo começou por quê? Porque ele viu Davi sendo honrado e ele não. Inveja é você não admitir que o outro receba, se você não recebeu também o mesmo. Pois é cruel isso aqui. O segundo exemplo que eu quero trazer para ilustrar você inveja é o de Caim. Você lembra que Deus, isso está lá em Gênesis, Deus se agrada da oferta de Abel e de Abel, mas ao passo que de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. Tomado de inveja, porque Deus quis o meu irmão e não quis a mim, porque ele recebeu algo que eu não recebi, diz a Bíblia que o primeiro assassinato aconteceu. Você sabe da história que Caim matou Abel. Por qual razão? Porque Abel teve algo que Caim não teve. Inveja é, eu não admito que você tenha, se eu não tiver. Pois é. Terceiro exemplo, irmãos, é que em Gênesis conta também que Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Ele tinha muito gado, tinha muita ovelha, muita cabra, e diz a Bíblia que os filisteus ficaram com inveja. Por que da inveja? Porque os filisteus não tinham o que Isaac teve. Pois é. Eu queria trazer para vocês alguns falsos paradigmas sobre esse assunto, já que eu falei com vocês sobre o que é inveja. Alguns falsos paradigmas. Primeiro, eu não tenho inveja. Não sei se é o seu pensamento, se este é o que passa pelo seu coração. Pastor, eu não tenho inveja. Na verdade, isso é um falso paradigma. Porque todos nós, uma hora ou outra, temos inveja. Todos nós, uma hora ou outra, quando você se depara com uma situação, com uma família, com um amigo, que de repente avança em determinado ponto e você não, passa pelo seu coração um sentimento sim. Embora você possa nem falar para ninguém, mas se você fizer uma análise, você sente, rapaz, por que ele não eu? Por que essa família e não a minha? Por que esta pessoa e não eu? Pois é, isso acontece. Falso paradigma, eu não tenho inveja. Segundo falso paradigma, a inveja gera motivação para eu alcançar o sucesso. Eu já escutei isso. Gente na internet falando o seguinte, é bom você ter inveja para isso ser motivador para você. Então, Leci, eu tenho inveja de você para me impulsionar a correr atrás e alcançar o que você alcançou. Irmãos, demoníaco. Nada pode ser uma afirmação mais antibíblica. Eu não posso ser movido pela inveja, porque Provérbios diz que ela apodrece os meus ossos. Bom, eu vou usar a inveja da Leci para me motivar a chegar onde ela chegou.
Quando eu chegar onde ela chegou, morto eu estou. Porque diz a Bíblia que a inveja apodrece os meus ossos. Então eu não posso usar o pecado, eu não posso usar o que Deus não quer como motivação para a minha vida. E terceiro falso paradigma é que um pouco de inveja não vai atrapalhar meu relacionamento com Deus, pastor. Não sei se vocês já escutaram isso. Um pouco de inveja não vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Ah, vai. Vai muito. Porque se Deus condena a inveja, sem dúvida, inveja vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Então vamos ver algumas consequências da inveja, irmãos. Primeiro, a inveja é maligna. A Bíblia diz em Tito 3,3: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O cunho, a raiz, a procedência não vem do céu, não vem de Deus, sem dúvida a procedência é maligna. Então, invejoso, deixa eu te falar uma coisa. Você que administra isso no seu coração com tranquilidade, isso não tem nenhuma característica com o nosso Senhor Jesus. Isso não se parece em nada com Ele. Agora se parece muito, muito com o nosso adversário, o diabo. Porque a Bíblia diz lá em Ezequiel 28,16 que foi movido por inveja, que o diabo foi expulso do céu. Por invejar quem Deus era, o que Deus realizava, o seu poder, por ter esta inveja, Deus o expulsou. Então, a inveja é maligna. Segunda consequência da inveja é que ela é enganosa. Gente, a inveja engana a gente. Faz você pensar o que você não devia pensar, concluir o que você não devia concluir. Fulano alcançou, por que eu não alcancei? Bom, talvez você não está disposto a pagar o preço que fulano pagou o preço, né? Então escutem, Tiago 3,14. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A inveja engana, a inveja nos confunde. Terceiro, inveja não leva a nada, irmão. Quem é possuído por tal sentimento e prática, não chega a lugar nenhum. É interessante isso. Você vê isso na vida. E você vê isso na sua vida. Quanto mais invejoso uma pessoa vive, pratica, menos ela tem. Parece que ela, por ela invejar, parece que Deus fala, então tá, eu vou tirar o que você tem. Para que você tenha mais álibi ainda para ser o invejoso que você é. O invejoso não alcança, o invejoso não chega, não conquista, ele sempre fica vendo os outros sendo abençoados. É cruel isso. A Bíblia diz isso, né? Tiago 4,2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, inveja nos paralisa, nos bloqueia, não permite com que a gente chegue onde a gente gostaria de chegar. Pastor, tem como vencer este mal cruel, este pecado? Tem como vencer? Eu creio que tem. Eu vou te dar algumas possíveis soluções para você vencer este mal. Primeiro, ame o seu próximo como a você se ama. É quase que um cálculo matemático, uma precisão matemática. Se eu me amo e te amo na mesma medida que me amo, não sentirei inveja sua.
Porque se você foi abençoado, ainda que eu não, eu amo você e eu quero que você seja abençoado. Eu gosto muito, irmãos, já disse isso aqui e repito. Teste de bom amigo não é se a pessoa chora com você quando você está chorando. Teste de bom amigo não é se alguém chora. Ah, pastor, esse é meu amigo. Por que esse é seu amigo? Chorava comigo enquanto chorei. Eu vou te dizer que você pode se enganar. Teste de bom amigo, como diz John Piper, é o seguinte: você, esse ano, seu salário aumentou, no seu trabalho você prosperou, se você tinha níveis de trabalho, você subiu o degrau, se era um determinado funcionário X, agora você subiu, você está um comando maior, sua vida avançou, você está conquistando, você está realizando coisas. Aí John Piper diz o seguinte: chama aqueles que você acha que são seus amigos para um jantar na sua casa. Põe ele sentado à borda da sua mesa e você diz: ô gente, eu chamei vocês aqui por uma razão. Chamei vocês aqui porque eu gostaria muito de contar para vocês as bênçãos que eu tenho recebido neste ano. Olha, no trabalho eu estou prosperando, meu salário está aumentando, os sonhos estão realizando, e eu estou tão feliz que eu resolvi chamar vocês para celebrar esta minha alegria comigo. John Piper disse o seguinte: dá uma olhadinha na mesa, no rosto dos seus amigos e veja que aquele que se alegrar com você, esse é seu amigo. Mas aquele que começar a ficar, entre os dentes, sabe? Porque ele, não eu. John Piper disse: cuidado, porque esse tem condição de chorar contigo, mas não de se alegrar com você. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje, em nossa década, em nossa geração, em nosso século, o difícil não é encontrar gente que chora com a gente. Cheguei na igreja, meu carro, meu carro bateu o motor. É fácil de encontrar uma turma que passando pela rua, olha, bateu o motor do seu carro. Ô, irmão, Deus vai prover, viu, rapaz? Porque, vendo a sua tragédia, é fácil de eu chorar com você porque o meu carro não bateu o motor. Seu é que bateu. Ô, irmão, eu sinto muito, sabe? Mas o carro dele é só bater na chave, funciona. Agora, quando você, de repente, eu tenho um fusquinha, você chega na igreja, um carrão. Aí eu olho, sorri com você, eu de fusquinha e você de carrão. Não que fusquinha não seja carro, né? Agora percebam, eu me alegrar com a sua alegria, isto é para poucos. Isto é para poucos. Eu estou te dizendo isso aqui com a autoridade da palavra, com experiência prática. Já vi isso em muitas histórias pela banda desta existência minha. Gente para se alegrar com aquilo que te alegra, rapaz, está difícil. Agora, o que eu quero não é esperar que as pessoas se alegrem da minha alegria. O que eu quero é que Deus desenvolva em mim um homem que é capaz de se alegrar com a sua alegria, ainda que eu esteja de fusquinha. Estou usando bens materiais para tentar te ilustrar, mas não é só isso. A vida é muito mais do que isso, né? Escute-me. Quem ama ao próximo como a si mesmo se ama, ele começa a ser um eliminador da inveja. A Bíblia manda em Gálatas 4,14: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Segundo, pastor, como que eu venço a inveja? Segundo, é o que o texto que nós lemos de Gálatas 5. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Como que eu venço este mal cruel, este pecado que me paralisa e que me mata? Como que eu venço? Diz a Bíblia, ande no Espírito. Obedeça ao Espírito e não os desejos da sua carne. Você tem dois grupos cruéis dentro de você: a sua carne e o Espírito. E o que vai vencer? Aquele que se alimenta mais. Terceiro, agora escute essa aqui, porque para mim isso aqui ajuda demais. Como que eu venço
este mal, pastor. Terceiro, viva dentro da sua vocação. Irmãos, todos nós estamos nesta terra com um propósito. Todos nós estamos aqui para algo que Deus quer. Ninguém passa pela essa terra em vão. Então por isso que Paulo, quando vai escrever as suas cartas, ele sempre começa dizendo assim: Paulo, apóstolo, servo de Cristo. Sempre ele diz isso: Paulo, apóstolo, servo de Cristo. Paulo, apóstolo, servo de Cristo. Por que ele diz isso? Ele está dizendo para a igreja o seguinte: gente, eu sei quem eu sou. Eu sou apóstolo. E ele ainda diz, né? Por causa da vontade de Deus. Mas eu sou servo de Cristo. Eu sei o meu lugar. Eu vejo que por que muitas vezes a gente é invejoso e cai nessa cilada? Porque eu não sei o meu lugar. Eu estou perdido, eu não sei quem eu sou, como o bom mineiro, né? Eu não, de onde que eu vim, para onde que eu vou, quem sou? Se eu não sei quem eu sou, o meu papel no reino, eu vou ficar invejando o outro. Agora, pastor, eu sei quem eu sou. Eu sei, eu vivo o que Deus quer que eu vivo. Eu estou onde Deus quer que eu esteja. Então, eu não me preocupo se fulano está avançando ou não. Se fulano está avançando, louvado seja Deus, mas eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Compreende? Em último lugar, eu creio que esta aqui é a cura total. Se desses remédios que eu te dei, você não quer nenhum, tudo bem, mas esse aqui é suficiente. Como que eu venço a inveja, pastor? Submeta-se à cruz de Cristo. Submeta-se a Cristo. Irmãos, Cristo é suficiente para nos libertar. Cristo é suficiente para me tirar deste lamaçal enganoso, deste pecado do coração, deste pecado secreto, que vê os outros e se entristece com a bênção dos outros. Deus em Cristo é capaz de me libertar disso. Então, o que eu te digo, irmão? Você devia sair nesta manhã aqui com uma oração. Ô Senhor, eu submeto este sentimento faccioso, mundano, demoníaco, eu submeto aos teus pés. Eu não quero ser gente que se entristece com a alegria do outro. Eu quero ser gente que se alegra com a alegria do outro. Eu quero ver os meus irmãos, outras famílias, amigos, eu quero ver eles avançando, ainda que nos meus olhos eu não esteja avançando, mas na verdade, aquele que se alegra com a vitória do irmão, este sim é que tem avançando de fato e de verdade. Se eu tiver condições de ver você prosperar e me alegrar com sua prosperidade, sem sentir inveja disto, irmão, quem mais avançou fui eu. Porque embora aparentemente você não perceba, com Deus, eu estou muito mais adiante do que uma multidão de pessoas. Aquele que se alegra com a alegria do seu irmão. Vamos para as sugestões práticas? Primeiro, não seja, irmão, indulgente com a inveja. Não coadune com ela, não se alie a ela. Corte a inveja na nascente, na fonte. Então, se porventura, quando passar isso no seu coração, lá no íntimo, naquele momento, ore ao Senhor. Passou uma inveja, só você que sabe, ninguém sabe. Deus, eu não quero esse tipo de sentimento, eu não quero esse tipo de pecado, eu não quero cometer isso de novo. Me agracie, me livre e me coloque em outro patamar, em outra direção, porque eu não quero viver uma vida invejosa. Segundo, busque a aprovação de Deus, irmão, e fica satisfeito com isso. Eu gosto de Paulo quando vai escrever os Gálatas e diz assim: procuro eu a aprovação dos homens ou de Cristo? Se eu procurasse a aprovação dos homens, eu não me tornaria servo de Cristo. Procure agradar a Deus. Se você vive para agradar a Deus, não importa se as pessoas estão conquistando, ganhando, alcançando, o importante é que você está aqui para agradar o Senhor. Essa é a sua missão, esse é o seu propósito. E por último, irmãos, evite a vontade de possuir o que os outros possuem. Evite esse sentimento. Evite o sentimento da cobiça, que é ter o que você tem. Olha, se você tem essa casa, eu queria ter. Se você tem esse carro, eu queria ter. Se você tem esse emprego, eu queria ter. Evite.
Falo, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Eu quero o que o Senhor quer me dar. O que é do outro, louvado seja Deus. O Senhor deu para ele, bênção. Mas o que o Senhor tem para mim? Se o Senhor tem para mim X, eu me alegro com X. Paulo vai dizer a Timóteo, grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Piedade com contentamento. Se eu sou contente com aquilo que tenho, eu creio que eu não vou invejar aquilo que você tem. Porque eu estou satisfeito com o que eu tenho. E o que eu tenho? Eu tenho tudo o que Deus quer que eu tenha. Vamos ficar em pé? Nosso coração, Deus, muitas vezes, sem dúvida, cai neste pecado que desagrada tanto o Senhor e paralisa a nossa vida. Mas nesta manhã, nós queremos submeter aos pés da cruz, submeter os sentimentos, submeter a prática. Senhor, nos perdoe por ter tido durante a nossa existência inveja uns dos outros. E nós te queremos pedir um tempo diferente, um tempo onde a gente se alegra com quem está feliz, se entristece com quem chora, mas sobretudo, ó Deus, a gente sabe quem nós somos no teu reino. Portanto, ó Deus, tira esse sentimento de entre nós, do nosso coração, nos limpe, por favor, e que o Senhor nos dê um tempo glorioso de ver a alegria dos nossos irmãos, a prosperidade dos nossos irmãos, e que ao ver, ao sentir, ao perceber vitórias dos outros, nós nos consideremos também vitoriosos, por nos alegrar com eles. Que seja assim, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Cristo. Amém. Até a noite, irmão.